A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, assim, lembrar todo o povo da Casa Comum, ou seja, do mundo, o povo do Haiti, do Afeganistão, nós aqui, Norte, Sul, Nordeste, Leste, tudo o que está acontecendo entre nós. Acontecendo luzes e também trevas, né? E que a gente possa ter esse tempo de esperançar. E eu vou fazer uma oração em cordel, que é a oração pelo Nordeste. Eu, nordestina, vou homenagear o Nordeste. Ela é um pouquinho longa, mas é rápido. Pai nosso que estás no céu, e meu coração também, santificado é teu nome, no reino que de ti vem. Quero, Pai, te agradecer pela graça de viver no meu Nordeste feliz, que eu digo, ou até grito, o pedaço mais bonito que existe neste país. Te agradeço pela graça da tela que se amoldura, pois a chuva, quando passa trazendo fartura. O campônio, bem contente, cava o chão, bota a semente, que morre sem ser ferida. Novo rumo a vida trilha, nasce a planta como filha da terra que engravida. Te agradeço nesta estrada o palácio da palhoça, por ter a mão calejada da rudilida na roça, a cortar sentindo o cheiro do café no fogareiro, feito por minha mulata, ver o sol raiar a luz, comendo sopa cuscuz, queijo de coalha ou batata. Eu sou grato pelas farras dos pássaros nos arvoredos, pelas canções das cigarras, que são cheias de segredos, pela graça do Evangelho, que faz novo homem velho, no espetáculo divino que Cristo dá por troféu, me fez cidadão no céu, na montanha nordestina. Não, me mantendo nordestino. Te agradeço, mas te peço, com o coração contrito, que me livre do insucesso, de briga, foice e atrito, que me livre do mau homem, com valores que se somem, como poeira dos pés, e me livre do falso dote e do peso do chicote dos modernos coronéis. Proteja a minha família, onde meus filhos despontam, contam os papéis Brasília, que a toda a família afrontam. Me leve de triste sina, que mudar minha rotina, do campo para a cidade, ver a família mudada, minha filha viciada e meu filho por trás da grade. Me livra do desafeto, de perder a minha flor, que ela é sob meu teto, um pedestal do amor. E as lições da novela não faço a cabeça dela. E ela mude de consórcio, dizendo que é mais moderno. Jogar o amor eterno na fogueira do divórcio. Me livra, Senhor, também de encontrar bala perdida, de perder o meu vintém, pro ladrão que tira a vida, da faca foice peixeira, riso de mulher faceira, conversa besta de seita, para não me acordar na lama de um quarto em que a cama foi pelo inimigo feita. Envia, Senhor, teus anjos, dos mais bonitos corais, para me envolver em arranjos de coros celestiais. Me dê o pão do amor para todo canto que eu for, livrar sementes do bem, lavrar sementes do bem e dar pão a quem tem fome,
glorificando o teu nome para séculos sem fim. Amém. Ele essa oração aqui, pelo Nordeste, é de um jornalista, mas membro da Igreja Batista, e ele também é presidente da Academia Caruarense de Literatura de Cordel. Então, hoje, né, nós colocamos como versículo motivador Gálatas 2:20. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós temos ali uma imagem, né, de um sujeito com duas caras à disposição para ver com que cara ele vai sair, né? A gente até no senso comum a gente tem essa expressão: fulano tem duas caras, tem muitas caras, né? Como sinônimo assim de hipocrisia, né? Conforme a situação, o sujeito age de um jeito ou de outro. E a questão para hoje é um pouco essa: por que que parece ser mais fácil ser hipócrita do que se assumir livremente? A gente vai ter nesse capítulo aí essa atitude de Pedro, né? Que age de uma maneira numa circunstância, noutra circunstância age de outra maneira. E contraposto a isso, nós vamos ter o testemunho de Paulo dizendo que não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Então, ao invés de ter duas caras, ter uma cara só, né? Cara de Cristo. Esse é o contraponto ali que a gente quer estampar com a imagem e com o encontro de hoje. Como conteúdos assim que a gente colocou para o dia de hoje, jogamos ali quando estávamos preparando esses encontros, pensou que poderia ser o encontro da relação entre a hipocrisia e a liberdade. Quem de fato é livre não precisa ser hipócrita, né? A pressão exterior, a pressão do meio, a pressão do sistema, a pressão dos dominantes, né? Faz com que a gente perca a liberdade. Mudar de cara é perder a liberdade. Então, essa relação entre a hipocrisia e a liberdade e as suas consequências, porque as duas têm consequências. Se a gente assume a nossa liberdade cristã e não age como hipócrita, isso tem consequência. Se a gente age como hipócrita e abre mão da liberdade, isso também tem consequência. Paulo, como apóstolo do conflito, o apóstolo perseguido, a gente já começou a ver isso no encontro passado, os embates de Paulo no capítulo 1, vão seguir agora no capítulo 2. Paulo como esse apóstolo do conflito. E a terceira ideia que a gente jogou lá foi de que não há como pregar o evangelho da liberdade sem sofrer ataques dos inimigos da liberdade. Então, ao se posicionar a favor do evangelho da liberdade, nós necessariamente estamos comprando briga com esses intrusos que vêm espiar o fato da gente ser livre e querer combater a nossa liberdade. Um pouco são essas as ideias para hoje. O primeiro texto, ali no capítulo 2, quando começa, é o que ficou conhecido como Concílio de Jerusalém, que nós já tivemos a possibilidade de ler num dos nossos encontros, que é o grande pano de fundo, assim, fato histórico que está no pano de fundo da Carta aos Gálatas, fato do passado, que Paulo chama para o seu conflito do presente. E nós vimos esse relato em Atos 15, naquele encontro. E hoje, a leitura que a gente teve a possibilidade de fazer do último encontro até hoje, que é aprofundar o capítulo 2, vocês puderam aí se deliciar com a versão de Gálatas 2. Tentei fazer uma tabela, não sei se ficou muito pequenas as letras aí, mas, em todo caso,
Eu até mandei antes os slides, porque de repente vocês abrindo aí no celular de vocês, no computador de vocês, fique melhor de ler. Apontei algumas diferenças entre um relato e outro. Por exemplo, no relato de Atos não aparece expressamente o nome de Tito. Expressa que algumas pessoas foram com Paulo e Barnabé. Não aparece o nome de Tito. Em Gálatas 2, Tito aparece e ele é muito importante, porque ele é um modelo de grego que não foi circuncidado ali no capítulo 2, versículo 3. E em Atos, Paulo discute com alguns da Judéia que teriam ido para Antioquia. E Atos se resume a dizer isso. O Paulo fez uma discussão com esses alguns lá da Judéia. Em Gálatas 2, vocês vão ver que o conflito, a narrativa do conflito, o conflito é contado de uma forma bem mais intensa. Né? Paulo relata um conflito bem maior com aquilo que ele chama de falsos irmãos. Não são simples alguns homens que vieram da Judéia. Eles recebem um título bastante forte, né? Chamar alguém de falso irmão, de intruso, de infiltrado, aqueles que querem nos reduzir à escravidão, e diz Paulo, aos quais não cedemos um instante. Está em capítulo 2, versículo 4, 5 de Gálatas. Então, a Gálatas faz um relato de um conflito bem mais intenso. Em Gálatas, Paulo sobe a Jerusalém em virtude de uma revelação. Aquilo que a gente falava no encontro passado. Paulo faz questão de dizer que ele é apóstolo. Faz questão de dizer que ele foi escolhido por Deus. Faz questão de dizer que ele recebeu revelação. Em outros textos, a gente vai ver um Paulo até muito humilde. Eu nem apóstolo sou, eu que sou o último dos apóstolos, eu que sou um abortivo. Aqui em Gálatas, não, a Neila lembrou bem isso. Paulo precisa defender o seu apostolado para defender o evangelho da liberdade. E aí nós temos ele dizendo que subiu a Jerusalém por conta de uma revelação. Deus o mandou a Jerusalém. Se vocês pegam Atos dos Apóstolos, ele sobe a Jerusalém em virtude do problema de alguns desses da Judéia, que estavam pedindo que o povo seguisse a lei, fizesse a circuncisão, e eles próprios tomam a decisão de ir. Não tem revelação nenhuma. Na carta, Paulo faz questão de dizer que indo a Jerusalém e se encontrando com os apóstolos e com os notáveis, essas colunas da igreja de Jerusalém, Paulo diz que os notáveis não lhe acrescentaram em nada. Esse tom não tem lá em Atos dos Apóstolos. Então, Paulo sobe a Jerusalém não porque ele está em dúvida, não porque ele quer confirmar ou não com a igreja de Jerusalém se o seu evangelho é certo. Ele sobe sabendo que é certo, ele sobe por conta de uma revelação e ele não deixa nada a desejar aos apóstolos e aos notáveis. Em Atos, ao final do concílio é elaborada uma carta e se escolhe Silas e Judas para levar e ler essa carta em Antioquia. Em Gálatas, vocês vão ver, não tem essa carta, não tem enviados, Paulo mesmo é o representante. Em Gálatas, Pedro e Paulo estão no mesmo nível, um sendo apóstolos dos circuncisos, outro dos incircuncisos. Cada um evangelizador de um povo. Em Atos não aparece assim, uma forma tão clara como em Gálatas, essa equivalência de ambos. E a distância, outra diferença ali, é que em Atos, a semelhança é que tanto em Atos quanto em Gálatas, não é feita exigência para que os gregos assumam a lei de Moisés, para que os gregos façam a circuncisão. Nisso ambos concordam. A diferença é o que é imposto.
Em Atos 15, 29, impõe-se abster das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Em Gálatas não tem nada disso. Em Gálatas apenas se lembrar dos pobres. E o Paulo vai dizer que tem feito isso de maneira exemplar. Sobretudo a coleta de Jerusalém. E aí é um assunto que a gente pode aprofundar em outro momento. Então, o esquema aqui do relato da Assembleia de Jerusalém, do Concílio de Jerusalém, é o seguinte. Paulo está vivendo um conflito no momento presente nas igrejas da Galácia. Qual é o conflito que Paulo está vivendo no presente nas comunidades dos Gálatas? Que alguns perturbadores foram até essas comunidades falando mal do Paulo, falando mal do evangelho do Paulo e dizendo o seguinte, olha, vocês têm que aceitar a lei de Moisés. Vocês têm que realizar a circuncisão. Esse é o fato do presente. Paulo escreve a carta para resolver esse fato do presente. Para resolver esse fato do presente, lá por volta do ano 57, o Paulo vai buscar um fato passado, que é o Concílio de Jerusalém, que aconteceu mais ou menos uns 10 anos antes, uns 9 anos antes. Por volta do ano 49, 50, ali o Concílio de Jerusalém. 57, 58, Paulo está escrevendo carta aos Gálatas. E nós vamos ver nesse trecho do capítulo 2, versículo 1 até o 10, o Paulo juntando os dois fatos, misturando esses perturbadores e associando esses perturbadores do presente com aqueles falsos irmãos lá do judaizantes do Concílio de Jerusalém. Paulo junta os dois contextos para responder ao problema. Então, ele resolve o problema à luz daquilo que ficou estabelecido no concílio. Paulo traz para o seu embate com os perturbadores do presente um fato do passado, Concílio de Jerusalém. Paulo relaciona os perturbadores que corrompem o evangelho no presente, aqui no ano 58, lá no contexto das comunidades de Gálatas, com esses intrusos, com esses infiltrados, com esses falsos irmãos que tinham ido para Antioquia. Então, um fato acontece Antioquia, Jerusalém. O outro fato acontece aqui, comunidade dos Gálatas, Jerusalém. E o Paulo junta os dois fatos para resolver. Então, né, esse relato, ele não é um relato gratuito aqui. Não é que Paulo quer contar como é que foi o Concílio de Jerusalém por nada. Ele vai relembrar o que foi o Concílio de Jerusalém, porque ele acredita que a partir dali possa lançar uma luz ao problema presente que eles estão vivendo. E o concílio garantiu isso, né? Garantiu o evangelho da liberdade, que esses perturbadores agora querem retirar. E significa o seguinte, né, que o Concílio de Jerusalém chegou a uma decisão, mas essa decisão não foi pacificamente aceita por todo mundo. Né? Cada um começou a interpretar o concílio do seu jeito, cada um começou a aplicar o concílio do seu jeito. Teve gente que não aceitou a decisão do concílio. Né? E o Paulo vai, então, retomar esse fato e trazer para ele iluminar o presente. As posições do concílio são três. Uma é de Paulo, Barnabé e Tito, essa equipe que vem de lá, e traz a ideia do evangelho da liberdade. Tem uma posição teológica muito inclusiva, dizendo o seguinte: não precisamos exigir que os gregos se tornem judeus para se tornar cristãos. Seria como que o absurdo da gente exigir que os povos indígenas do Brasil tivessem que se tornar europeus para depois se tornar cristãos. Não. Pelo evangelho da liberdade de Paulo, Barnabé e Tito, evangelho aqui dos helenistas,
Os indígenas não precisam se tornar europeus para se tornar cristãos. Eles têm que se tornar cristãos sendo indígena, a partir da sua cultura. Né? E aí tu tem uma igreja da inclusividade. Né? É possível incluir todo mundo. E garantir a liberdade dos povos. Não impor a lei de Moisés. Não impor a circuncisão, porque os gregos nunca tiveram lei de Moisés, nunca tiveram circuncisão. Não é uma identidade cultural deles. De outro lado, Paulo chama de falsos irmãos, também chama de intrusos, também chama de espiões, também chama de filtrados. Mas veja bem, Paulo não está falando somente dos falsos irmãos lá da época do Concílio de Jerusalém. Ele está juntando aqueles falsos irmãos da época do Concílio de Jerusalém com esses perturbadores que ele está enfrentando no presente. Isso é importante da gente perceber. Seria a mesma coisa que assim, eu juntar aqueles que hoje estão exterminando os povos indígenas com aqueles que lá no passado exterminaram os povos indígenas. Os bandeirantes, os encomendeiros, lá do século XVI, com o agronegócio do século XXI, né? Com os mineradores do século XXI, com as elites atuais do país. Então, Paulo faz esse casamento. Esses e aqueles são os mesmos. Esses que estão perturbando vocês aqui em Gálatas são aqueles que foram derrotados lá no Concílio de Jerusalém. Eles que eram contra o Evangelho da Liberdade. Eles que queriam reduzir todo mundo à escravidão da lei. E uma terceira posição, que é das lideranças da Igreja de Jerusalém, tudo indica que Tiago era uma liderança mais forte, inclusive, que Cefas. Ele é citado primeiro. Cefas tem medo do pessoal do Tiago. Né? Então, a posição do Tiago, de Cefas, João e os notáveis. Os apóstolos e os notáveis. Toma água que eu estou com uma rinite desgraçada. Então, esses lideranças de Jerusalém apoiam Paulo, dão como vencedor a tese do Paulo, concordam com a tese do Paulo, pedindo que eles não se esqueçam dos pobres, que eles se lembrem dos pobres. E aí está resolvido o problema no concílio. Logo em seguida, para mostrar que uma decisão do concílio não significa muita coisa, né? Porque nem todo mundo aceita, porque nem todo mundo cumpre, porque nem todo mundo interpreta do mesmo jeito, né? Eu lembro de um bispo muito amigo meu que participou da conferência de Puebla, e ele dizia: conferência de Puebla, tudo muito bonito, cada bispo chegou na sua diocese e seguiu tudo como antes, né? Faz uma decisão num concílio, numa reunião, numa assembleia, volta para a base, tem que aplicar, né? E esse problema não é só hoje, né? Não é só do século XX, não é só do nosso tempo, mas nós vamos ver aqui em Gálatas 2, do 11 ao 14. Aqui também, Paulo faz uma aproximação do Pedro do passado, que logo depois do concílio vai a Antioquia e convive com os gregos e tem a comensalidade, senta na mesma mesa com os gregos lá em Antioquia, e que depois muda quando chega o pessoal de Jerusalém, com os perturbadores do presente. Tá? Então, o Cefas, que era daquele terceiro grupo ali, Tiago, Cefas, João e os notáveis, apoiaram Paulo e pediram que ele se lembrasse dos pobres. Esse Cefas, que concordou com a decisão do concílio, em Jerusalém comia com os gentios, algo que é profundamente revelador da transformação que Cefas viveu, porque um judeu não comia com um pagão à mesa.
se ele comesse com um pagão à mesa, ele se tornava impuro. Né? Vamos pensar as passagens que tem aí nos evangelhos de Jesus sentando à mesa com os pecadores públicos. Sentar à mesa era um ato que Pedro revelava o seguinte: olha, os gregos não são impuros. Não é pelo fato deles não aderirem à lei de Moisés e não é pelo fato de eles serem incircuncisos que eles são menos cristãos do que nós. Pedro não tinha problema nenhum de sentar à mesa com eles. Porém, chegou o pessoal do Tiago, tudo indica que eram os mais conservadores, os mais judaizantes, né? Tanto Pedro quanto Barnabé e outros judeus, vai dizer Paulo, por medo do pessoal de Tiago, começaram a fingir, tiveram uma atitude hipócrita, deixaram de comer com os judeus. Então, pelo medo de ser livre, se tornaram hipócritas. Pelo medo de ser livre, começaram a fingir. E Paulo puxa as orelhas deles publicamente, sobretudo de Pedro, porque não andavam segundo a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho da liberdade exige autenticidade. A gente vai vendo assim, né, o quanto a liberdade, esse Evangelho da liberdade, vai se tecendo com outras palavrinhas mágicas, né, que arrebentam com a ideia de liberdade liberal, como a gente já viu no outro encontro. Né? É uma liberdade que está casada com igualdade. É uma liberdade que não se deixa confundir com libertinagem. É uma liberdade que está comprometida com a comunidade. Levar os fardos uns dos outros. Comunidade. Não há mais homem e mulher, não há mais grego e judeu, não há mais escravo e livre. Né? É igualdade, assim, uma liberdade relacionada com a igualdade. E uma liberdade agora que casada com a autenticidade. Quem é livre não pode ter medo. Quem é livre está livre do medo. Quem é livre não pode estar fingindo. Aí depois entra na discussão, vou ter que acelerar um pouquinho por conta da hora, da relação das obras da lei e da fé em Cristo, que é uma temática que vai continuar sendo desenvolvida pela carta e que vai ser aprofundada com mais tranquilidade na carta de Paulo aos Romanos. Aqui, como Paulo está no embate e é uma primeira elaboração, aqui estão as ideias mestras. A elaboração mais sofisticada, mais teológica, melhor desenvolvida, mais demorada, mais aprofundada, está lá em Romanos. Mas ela surge aqui, nesse contexto. Né? Então, nenhum ser humano se justifica pelas obras da lei. Logo, nem a lei de Moisés, nem a circuncisão, nem o fato de deixar de sentar à mesa com os pagãos, em nada são capazes de nos justificar. Só Jesus que salva. A lei de Moisés não salva. Rezar o terço não salva. Fazer a circuncisão não salva. Essa radicalidade que Paulo tem de uma fé cristocêntrica. Somente Jesus Cristo é que salva gratuitamente. E salva todos, não é que salva só os judeus. E aí depois ele continua aprofundando isso ali, Gálatas 2, 17 e 21. Paulo diz que é preciso a gente morrer para a lei, morrer para essa ideia da meritocracia, né? De que o judeu merece e quem não é judeu não merece. E viver para a gratuidade. Todos são pecadores. Tem uma ironia do Paulo que é genial aí em Gálatas 2:15, né? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Paulo chega a ironizar essa ideia de que nós, judeus, os santos, né, e os outros gentios, pecadores.
Ali do lado é os versículos, tá, pessoal? 2:17, 2:18, 2:19, 20. Do lado a ideia. Então, todos são pecadores. Tentar reedificar a lei que fora destruída equivale a se tornar um transgressor. A lei foi destruída e não é para ser reconstruída. É preciso morrer para a lei. Ser crucificado com Cristo. Jesus Cristo morreu legalmente, né? Pois o Evangelho de João vai dizer isso com todas as letras. Temos uma lei e por essa lei esse homem merece morrer porque se fez filho de Deus. É morto pela lei. Então a lei foi crucificada com Cristo. Morrer para a lei. Ser crucificado com Cristo. Para viver para Deus. Não sou mais eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Jesus vive em mim porque antes, junto com ele, eu morri para a lei. A cruz como sinal de amor. Então aqui há uma subversão do sentido religioso e político que estava colocado na cruz. Para os romanos, a cruz era instrumento de tortura. A cruz era instrumento de pena de morte. Para os judeus lá, Deuteronômio, a cruz é sinal da maldição. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, né? Seu corpo não pode ficar até o final do dia, porque vai tornar até o solo onde ele foi crucificado maldito. Então há uma subversão no sentido aqui. A cruz deixa de ser ali o símbolo da maldição para ser o símbolo do amor, da entrega, da graça de Deus. Contraposto à lei. E aí Paulo vai começar a jogar na cara da comunidade o seguinte: bom, se vocês estão confiando na lei, então vocês não confiam em Cristo. Bom, se é a lei que salva, então Cristo morreu em vão. Se a gente se salva por meritocracia, então o mérito não é de Cristo. E aqui nós vamos para os trabalhos em grupo, e hoje eu fiz uma sacanagem com vocês. Uma sacanagem das bem grandes. Vocês estavam muito mal comportados nos grupos. Parecia colégio, respondendo questãozinha. Questão número 1 tem tal resposta. Questão número 2 tem tal resposta. No último encontro, tentei dizer isso. Não precisa responder as questões. As questões são só provocações para a gente pensar, mas vocês podem refletir em outras coisas, e é bom, inclusive. Então, é para a liberdade das perguntas que Cristo vos libertou. Hoje vocês vão estar bem livres das perguntas, porque eu elaborei 12 perguntas. Não vai ter como vocês responder as 12 perguntas em meia hora. Então, assim, pode escolher uma pergunta, pode escolher outra pergunta, pode escolher nenhuma das perguntas, fazer um comentário geral. A ideia que eu fiz é encher vocês de perguntas justamente para que vocês não tenham como respondê-las. A ideia não é responder as perguntas, é debater, conversar sobre o capítulo 2, que vocês leram em casa e talvez perceberam tantas outras coisas que não estão aqui nos slides, e compartilhar isso com o grupo e depois compartilhar com todos nós. Então vamos lá. Algumas questões aqui. Quais são as maiores hipocrisias cometidas por nós cristãos na atualidade? Aquelas hipocrisias das grandes. Por que parece ser mais fácil usar muitas caras do que assumir a cara de Cristo vivo em nós? Quando eu estou no meio, eu ajo de determinada maneira. Quando estou no outro meio, eu mudo minhas posições. Sou meio camaleão, assim. Por que é mais fácil isso do que se comportar como Cristo em todas essas diversas situações? 3. Paulo foi um apóstolo perseguido, um missionário de conflito. Quem são os verdadeiros apóstolos e apóstolas do dia de hoje? E quais são os seus conflitos? Tem apóstolos e apóstolas na atualidade que também são de conflito? Quais são os seus conflitos? 4. De que modo grupos diferentes podem estender as mãos em sinal de comunhão uns para os outros? No relato lá do concílio, no versículo 9, 2:9,
diz que Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos as mãos a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. De grupos diferentes podem realizar comunhão entre si? Quais são os principais medos que impedem os cristãos de viverem segundo a verdade do Evangelho? Paulo vai acusar Pedro, Barnabé e os outros de medo. Medo que impede de viver o Evangelho. Vocês tiveram medo do pessoal do Tiago. Por isso que vocês não viveram o Evangelho. Que medos nós temos que nos impedem de viver o Evangelho? Cefas concordou com a decisão do concílio, porém agiu contra essa decisão, logo na sequência. As práticas de nossos partidos políticos, de nossos movimentos, de nossos grupos, nossas ONGs, nossos coletivos, nossas igrejas, sindicatos, movimentos populares, movimento estudantil, enfim, as práticas desses grupos todos. Nós conseguimos ser fiéis às nossas próprias decisões? Cefas tomou uma decisão e logo na sequência traiu. Ser livre é conseguir estabelecer para si mesmo as regras do seu agir. Como é que um grupo diz para si mesmo, olha, nós vamos fazer a opção preferencial pelos pobres, e depois não faz? Nós vamos fazer a opção preferencial pelas culturas oprimidas, pelos jovens. Nós vamos, de fato, ser uma igreja em saída. Isso que a gente estabelece para a gente mesmo, a gente consegue ser fiel? 7. Já está acabando. Para os judaizantes, a lei salvava mais do que Jesus. Hoje em dia, quais são os redentores que competem com Jesus? Talvez o nosso problema não seja o mesmo de Gálatas. Gálatas era ou a lei ou Jesus. Hoje seria Jesus ou... Paulo era um crítico da lei e um defensor da fé em Cristo Jesus. Como explicar que ainda hoje se encontram muitas práticas farisaicas entre os cristãos? Jesus combateu tanto essa questão da lei, Paulo combateu tanto essa questão da lei, e ainda tem cristão que adoram a lei. E acha que é pela lei que as pessoas vão ser cristãos, é pela lei que as pessoas vão ser salvas. Não tem nenhum espaço para graça, não tem nenhum espaço para gratuidade. Tudo é meritocracia. 9. Como viver a gratuidade no mundo capitalista marcado pela meritocracia, onde nada é de graça? A gente falar da graça de Deus, até a Maria abriu aí com a saudação do Paulo, né? Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai. Vamos falar em graça num mundo em que nada é de graça. E por fim, de que modo podemos fazer o combate à teologia da retribuição, também conhecida como a teologia da prosperidade, aquela teologia que diz, Deus paga o bem com o bem e o mal com o mal. Então, se alguém está sofrendo mal, é porque algum mal fez. Deus recompensa quem é a favor dele. Deus não é gratuito. Deus age de acordo com o mercado, com as leis do mercado. O quanto tu investe em Deus, ele te retribui na mesma medida. Como combater essa teologia? 11. Paulo afirma, fui crucificado junto com Cristo. O que seria nos dias de hoje ser crucificado com Cristo? E 12. Somente depois de ser crucificado com Cristo é que Paulo pode afirmar, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Fui crucificado com ele, por isso que eu vivo nele. Como saber, de fato, se Cristo vive em nós? É só isso, então. Essas são as nossas questões para o grupo.
Pessoal, vamos começar então. Grupo número 1. Relator ou relatora. Hoje vocês estão livres das perguntinhas 1, 2 e 3. O Padre Valdeci, né? Sou eu, né, gente? Certo, tá bom. Tá certo. Muito bem, gente. A gente comentou que a resposta da primeira pergunta. A gente falou que São Paulo, ele era uma pessoa de ação, ele batalhou bastante para pregar a palavra, viajou bastante. E nós teríamos que ser como ele. Eu falei também que acho que a maior força seria através da oração, a gente orando, seria mais ação. Eu penso assim, né, que através da oração a gente consegue mudar as coisas. Apesar que a irmã não concordou muito, ela disse que aparece o problema e às vezes a gente não consegue resolver. Falou também que a nossa oração é muito egoísta. Falou que o cristão vão certo, que o cristão vão à missa 1 hora por dia e às vezes pensa que faz muita coisa. O irmão falou, temos que praticar mais ação do que, por exemplo, ir à missa, que ele falou. Paulo, a terceira pergunta, a segunda pergunta a gente respondeu a terceira, né? No lugar da segunda pergunta a gente respondeu a terceira. Falou que São Paulo era muito perseguido. Foi muito perseguido por isso. Aí a gente comentou, quem é as pessoas perseguidas hoje em dia? A irmã falou que eram as pessoas que falam a verdade, a irmã Lília. As pessoas da igreja também são perseguidas. A irmã Acione falou que os grupinhos também defendem uma certa ideologia. Falou também que o país está recebendo imigrantes. Os imigrantes também sofrem discriminação, perseguição. Falou-se também das ONG que faz um serviço muito bom, que recebe as pessoas. A irmã Lília também falou que se sente um pouco culpada por não fazer tanta coisa. O irmão Manuel também falou que das dificuldades dos imigrantes por causa da língua. Eles não falam a mesma língua, o mesmo idioma. Falou também da corrupção do país. Ele falou da corrupção do país. Falou da corrupção na educação. E a terceira pergunta, a gente ficou com a 6, parece. Falou do concílio. O concílio foi uma coisa e a prática foi outra. Por exemplo, o que eles decidiram lá no concílio, a gente viu diferente no segundo capítulo da Carta dos Gálatas. Aí a irmã falou que temos que olhar para a nossa vida. Será que nós também fazemos isso? Temos que melhorar a nossa falha, porque a gente também é defeituoso. Temos que olhar para o nosso umbigo. Falou da teologia da retribuição. Deus nos dá de tudo, alimentação, saúde, roupa, tudo, e a gente não retribui com nada com ele. Falou da teologia da prosperidade, que hoje vem pregando em determinada igreja por aí. Eles pregam muito. A
prosperidade dentro da igreja, né? A irmã falou que nós somos capitalistas, nossos sentimentos são muitos capitalistas. O irmão Manuel falou que as pessoas só procuram a Deus quando estão precisando, passando dificuldade, problemas, é quando buscam a Deus. E ele falou que as ações é Cristo que vive em nós. Eu terminei copiando isso, que é Cristo que vive em nós. A irmã falou, acho que foi a irmã Alcione. Ela falou que é Cristo que vive em nós. Acho que foi tu, irmã. Tá bem. Ela falou, né? Alguém do grupo gostaria de complementar? Não? Vamos para o grupo 2, então? Nós não tivemos, assim, mas nós conversamos um pouquinho, né, lá, Elias, assim, falando, assim, um pouco o que é a hipocrisia, né, assim, né, a Maria do Carmo falou que são aqueles, né, que falam em nome de Deus, né, o fundamentalismo, né, as próprias igrejas que se apresentam hoje nas nossas igrejas, né, falou também do, né, presidente que fala aí hoje, né, fala aí, usando aí o nome de Deus para poder, né, foi assim a sua vitória, né, e diante do nosso país hoje, que nós estamos enfrentando aí, né, usou aí a palavra, né, a Bíblia, né, para poder se eleger hoje, né, e isso é uma coisa muito grave, né, foi o que a Maria do Carmo falou também, né. E assim, Paulo, ele narra esse incidente, né, histórico, né, que quando ele chega, né, Pedro, né, ele chega de Antioquia, né, ele fala que ele enfrentou ele abertamente, né, porque ele merecia repreensão, né, e assim, de fato, quando chega aqueles da parte de Tiago, né, a de Jerusalém, ele comia com os gentios, né, porém que depois ele chegava, ele se afastava, né, dessas pessoas, né, e Paulo, ele fala essa repreensão com ele aí, né, e isso é um ponto também que a gente colocou, né, essa hipocrisia de Pedro, né, esse fingimento, né, né, assim, até o ponto, né, que até mesmo Barnabé, né, ele deixou, né, levar por esse fingimento, né, e Paulo, ele enfrenta ele, né, que ele vai chamar ele esses notáveis, né, que vêm aí de Jerusalém, né, que diante diante, né, dos gentios aí, ele, né, se afasta dessas pessoas, né, como ainda está agarrado muito na lei, né, que naquele tempo a observância, né, era 613 leis, né, e incluindo a circuncisão, né, as leis alimentares, né, ele estava muito agarrado nessas leis ainda naquele tempo, né, com os membros da comunidade, né, eles excluíam essas pessoas, né, e Paulo, ele apresenta o evangelho de Jesus Cristo crucificado, né, porque isso é assim, uma ameaça, né, a fé em Jesus, né, isso não é uma inclusão, né, eles estão excluindo as pessoas, né, isso é muito grave. Paulo, ele chama muita atenção para isso, né, que vocês estão abandonando as pessoas, né, vocês estão abandonando as pessoas que vêm, né, que vocês dizem que não são né, do nosso grupo, né, do nosso grupinho, é que hoje vê, né, nas nossas igrejas hoje também, né, tem uns grupozinhos aí agarrado e exclui essas pessoas, né, hoje vamos colocar aí os LGBTs, né, ninguém vê essas pessoas dentro das igrejas hoje, né, porque não tem assim, uma abertura para eles, né, Acolhida, né? Não são exatamente, acolhidos. não são acolhidos pela própria igreja, né, pelos líderes religiosos, porque a gente vê discriminação, né, vão para o inferno, né, vocês vão tudo para o inferno se vocês não se converterem, né, isso é hipocrisia que nós temos dentro das nossas igrejas hoje, né, isso é muito sério, né. Mas, Carlos, você queria falar um pouquinho lá do Papa Francisco? Eu queria complementar aqui, dentro do que está falando, que foi exatamente o que nós respondemos quem são os verdadeiros apóstolos do dia de hoje, quais os seus conflitos. Aí nós citamos o Júlio Lancelotti, né? Não é esse? Ele? O Isso. padre Júlio, sim?
que ele, nas suas homilias e no seu trabalho que ele faz, a defesa do povo de rua, ele enfrenta mesmo. Quer dizer, ele cria conflitos. Ou, aliás, é conflitante tudo que ele faz, porque ele faz mesmo para valer. Ele anuncia Cristo, mas denuncia tudo que não convém para o próximo, para as pessoas viverem. E outras pessoas que nós citamos também foi o Papa Francisco, que ele enfrenta, ele mesmo, diante um mundo, que todo mundo sabe a opção que ele faz, preferencial mesmo pelos pobres, e que ele tem conflito também, porque ele é perseguido, né? Às vezes ele quer tal coisa, mas tem como é que eu diria? Eu não sei nem dizer. É a cúpula, não, da igreja, sei lá, outra, não sei o nome até, que não concorda, que não aceita. Aí, mas ele é muito objetivo naquilo que ele diz. Foi o exemplo que eu falei quando ele fala que vida para os LGBTs também, que eles têm direito a viver e pode optar pelo que quer, mas que eles têm que ser acolhidos dentro da igreja, que na igreja mesmo tem muita gente que não acolhe quem é um negro. Isso daí eu conheço isso, eu até citei que às vezes quando a gente também faz opção por isso, nós somos rejeitados, somos descartados, né? Agora que com a realidade que veio a pandemia, que a gente está tratando mais desses assuntos e as pessoas estão sendo mais maleáveis nesse sentido. Eu acho que estão, viu? Porque eu conheço já pessoas que não aceitam, mas também já não condena tanto assim. Eu queria só destacar mais um ponto também, assim, né? Até que foi colocada essa pergunta no grupo, né? É possível celebrar, é possível celebrar a Eucaristia, né? E continuar fazendo discriminação, né? Será que é possível isso, você ser cristão, você participar daquela ceia que foi quando Jesus, ele, né, ele reúne os seus discípulos ali na última ceia, né? É um sinal de comunhão, né? Ele, aqui é para todos, né? Não é só para uns, né? As nossas igrejas, né? Isso hoje se perdeu, né? Se perdeu essa comunhão, esse amor que Jesus deixou, né? Ele não deixou assim, não, é para você, é para você, isso é para você, não. Ele diz é para todos, né? O que é que acontece nas nossas igrejas? A gente, eu não vou dizer aqui que é todos, não, né? Não é todos o que fazem isso, mas tem muitos, né? Então, talvez seja, vou dizer aqui, até a maioria que fazem isso, essa discriminação, né? Diante da nossa ceia, da nossa Eucaristia, que é um momento tão lindo, um momento de comunhão, e hoje o que é que a gente vê? Hoje se transformou-se no culto, né? Se transformou-se aí, o que eles pegaram hoje, fizeram aí, né? A Santa Ceia, fizeram, transformaram no culto hoje, né? E assim, eu vejo muita discriminação nesse momento, né? Você não pode porque né? Você é viúva, você está com a roupa curta, você está Divorciado também, né? divorciado, você está com a roupa inadequada. Isso é muito sério, né? Não tem mais Eucaristia, né? Hoje. É isso que eu queria destacar, né? Tá bem, obrigado ao grupo. O nosso. O nosso grupo, então, era a Golete, a Neila, o noviciado, o Pedro, professora do Bom Gás e o Elias. Então, tentando não repetir o que já foi dito, assim, a nossa conversa começou falando sobre a graça gratuita, trazendo bem presente, assim, deixando bem clara a questão de que o que salva, o que justifica é a fé de Jesus. E, na verdade, a nossa fidelidade, a nossa fé é uma resposta a essa fé de Jesus. Né? Então, esse foi a abertura da conversa. E também foi trazido que esse é um grande ponto, né, do que Paulo fala, essa graça, né?
E trazendo a questão da lei, que quando não é mais a lei o principal, o caminho para a salvação, então as mulheres, por exemplo, também fazem parte, porque quando é a lei, as mulheres não podiam ser circuncidadas, então elas não estavam incluídas na salvação, não podiam ser salvas, né? Depois foi trazido também uma questão, já foi falado um pouco, só que de um jeito diferente, essa teologia da retribuição. Foi trazida a questão de quando que essa lógica voltou, né? Porque é atemporal, essa lógica da retribuição. Foi trazido, inclusive, que o livro de Jó é um exemplo no Primeiro Testamento, né? Que foi escrito combatendo, né? Essa lógica. Também foram trazidas algumas realidades da nossa sociedade em que por exemplo, me veio na mente pão e circo, né? Que muitas coisas são feitas, os investimentos na sociedade são feitos para nos distrair, né? Dos nossos sujeitos de missão, na realidade. E agora nem pão tem, só circo mesmo. Então, trazendo a questão dos jogos, as Olimpíadas, agora mais recentemente, até não foi sediado no nosso país, mas a gente lembra, né, recentemente, de quando foi no nosso país, como é a situação da saúde e o tamanho do investimento que era para os jogos. Não que seja uma coisa ruim, né, mas a forma com que foi feito. Também foram trazidos bastante os documentos, né, da igreja e a importância que se dá e o olhar que se tem, mas também de não esquecer de olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, né. Sim, se falava também da questão relacionando um pouco com a vida, a questão do medo que impedia Pedro de ser fiel ao Evangelho. E nós hoje, né, quer dizer, por exemplo, a igreja é perseguido quem tenta colocar o Evangelho em prática. E a igreja em si, ela tem medo de ser profeta, tem medo de colocar-se do lado dos oprimidos e diante disso, a nossa consciência não se preocupa, parece que não acusa. E parece que acreditamos que é normal, é uma igreja sem profeta, uma igreja sem perseguição. E isso é uma traição à palavra de Deus, né? Porque quem se coloca a favor é perseguido. E diante das nossas incoerências, a tendência é sempre voltar para a lei. E Paulo, para Paulo é a dinâmica do Espírito, é a dinâmica do amor. A lei, ela é sempre limitada. O Espírito é o amor, e o amor vão além da lei. Acho que é um pouco isso. E agora, se o grupo, né, alguém quiser aí completar. Não? Ninguém? Da minha parte, estou bem contemplado pelo grupo. Grupo 2, então. Então, acho que o nosso grupo está com problema de internet. O Aldir sumiu, o Beto precisou sair mesmo, e o Edson, só estamos a Marlene e o Alceu e eu. Se eu estou me lembrando bem, é isso mesmo. Mas a gente pode partilhar o que a gente conversou. A gente conversou... Nós tínhamos começado a leitura das perguntas, mas aí chegamos na terceira, vimos que o grupo queria refletir sobre a liberdade em Cristo. Quão é difícil nós, vivendo numa sociedade, e o Edson começou com essa reflexão, o quanto é difícil nós, numa sociedade capitalista, isso assim, no âmbito do trabalho, no âmbito dos grupos de comunidade, na comunidade de base, nas paróquias, nós encontramos sempre essa dificuldade de sermos coerentes, de sermos seguidores verdadeiros dessa liberdade de Cristo, sem viver a hipocrisia, muitas vezes. Porque ante a um medo de perder o emprego, ante os desafios que encontramos dentro dos grupos, muitas vezes sentimos medo, inseguros e somos hipócritas, não somos coerentes com aquilo que a gente diz seguir, que é a liberdade de Cristo, né? Que é a lei do amor, né? A liberdade. Foi um ponto que foi levantado.
Depois também foi mencionada essa questão assim, como é difícil viver a liberdade verdadeiramente. Foi o grande mote ali do grupo. Também o Beto trouxe a questão assim, o Papa Francisco. Ele falava assim, quanto deve ser difícil ele, enquanto argentino, né, da América, sendo latino-americano, e está dentro dessa cúria romana. Como viver, anunciar essa igreja em saída, buscar, lutar tanto por essa busca da Boa Nova, né, de testemunhar verdadeiramente a Boa Nova junto aos pobres, numa igreja em saída, dentro de uma cúria que está ali travando o tempo todo, né? Esses foram alguns elementos ao seu? Isso foi mais ou menos o que a gente tratou, e claro que, como a gente sabe que hoje vivemos, e o mundo vive, no meio de um mundo de serpentes, né? Onde cada um quer ter seus direitos, mas quer garantir o seu lugar, o seu espaço, né? Muita gente precisa da aceitação dos outros, mesmo sabendo que está errado, porque ele acha que isso vai o justificar diante de Deus. Aquilo que o Eliezer falou, que, por exemplo, o terço não salva ninguém. Se você falar isso hoje nas comunidades por aí, você vai matar um monte de velhinha, né? E outras pessoas. Então, a gente debateu em cima dessas questões, da dificuldade mesmo de a gente conseguir se inserir nos lugares e ter o respeito, né? O ser ouvido. Eu lembro sempre que, quando eu ia falar com os padres na paróquia que eu estava anteriormente, padres jovens, e eles sabiam que eu tinha feito teologia, que eu era ex-padre, eles já vinham com o direito canônico debaixo do braço, e eu dizia assim, gente, põe esse direito canônico no lixo, pega a Bíblia, vamos conversar com a palavra de Deus e não com o direito canônico, né? Um pouco assim, para quebrar um pouco o momento, né, para a gente poder conversar. Então, essas coisas que são os entraves hoje em todos os lugares. E como chegar lá nas comunidades, onde a igreja não consegue chegar. Ontem mesmo nós estávamos num grupo das SEBs, né? Como ir nas diferentes ocupações que tem aqui em Curitiba, e que a igreja se nega a ir lá, os padres se negam a ir atender porque tem medo de perder os ricos que contribuem com a igreja deles, e assim por diante. Mas era isso mais ou menos. Só. Tem a Marlene, que está no grupo, né? Não sei se ela quer levantar mais alguma questão, Marlene. Não? Acho que era isso. A gente fez uma síntese, assim, eu não tinha nem anotado, era o Oldie, mas deu para partilhar. Não, eu anotei, mas foi falado tudo sim. Tá tudo certo aí. Tá bem, a gente entende que vocês não eram os relatores natos do grupo, né? Mas conseguiram relatar. Alguém mais do grupo? Não? Então tá. Sempre me fica assim na boca um gostinho de quero mais, né? Porque a gente faz esse trabalho lá no grupo, o grupo de fato ali tá a riqueza maior, a partilha, e sempre me parece que seria muito rico a gente relacionar o que um grupo falou com o outro, a gente se manifestar o que a gente aprendeu com outro grupo, e esse tempo acaba faltando sempre, né? Agora mesmo que já estamos com o tempo meio esgoelado, mas é o tempo que nós temos. Só para esclarecer um pouquinho assim para o grupo 1, né? A teologia da retribuição não é bem aquilo dali assim que vocês falavam, né? De que Deus nos dá tudo e a gente deve retribuir. A perspectiva da teologia da retribuição é a seguinte: Deus, o princípio básico, né, da teologia da retribuição, que é a mesma coisa que a teologia da prosperidade. Quer dizer, Deus é um Deus mercador. Não há gratuidade nenhuma em Deus. Tu dá o bem para Deus, Deus te dá o bem. Tu dá o mal para Deus, Deus te dá o mal. É um Deus que faz comércio com as pessoas. Né? Qual é o problema disso? O problema disso é que todos os oprimidos são, então, pecadores.
todas as vítimas da história são vítimas porque algo de errado eles fizeram. O fulano teve uma crise, uma doença violenta, matou ele à míngua, sofreu. Alguma ele aprontou. Né? Para Deus mandar um castigo desses, é porque alguma ele aprontou. Está aí a teologia da retribuição. Né? Deus pagando o mal com o mal. Essa ideia é uma ideia que está assim, introjetada na gente. Né? A maioria das religiões estão pautadas nessa ideia. Quer lá no Antigo Testamento, eu vou agradar o Baal para que o Baal torne o meu rebanho fértil, o meu solo fértil. Quer no judaísmo, Paulo era um exemplo de fariseu que tinha uma teologia estruturada na retribuição, né? Cumprindo toda a lei, Deus vai me recompensar me dando coisas boas. E depois no próprio cristianismo isso entra, né? No cristianismo isso acaba entrando de diversas maneiras, né? E maneiras bastante conhecidas da gente, né? Vamos pensar assim, por exemplo, a promessa, o voto, né? Deus, o sacrifício, né? Deus, eu te dou isso e em troca tu me dá aquilo. Né? Então, a primeira grande burdoada que a teologia da retribuição recebe é o livro de Jó, lá no Antigo Testamento. Jó é o justo que sofre. Não cabe isso na perspectiva da teologia da retribuição. Falar de Deus a partir do sofrimento do inocente é impossível, a partir da teologia da retribuição. Né? E a segunda grande burdoada é a cruz de Cristo. Né? Quer dizer, se tem alguém que não merecia tudo aquilo, era Jesus. E a terceira é essa elaboração do Paulo, né? Que sendo um fariseu, então um rígido fiel da teologia da retribuição, acaba reelaborando ela a partir da teologia da graça e da gratuidade. E hoje todo mundo que comercializa a religião, né, a religião que virou grandes igrejas, grandes negócios, tem essa ideia por trás da teologia da retribuição. Nada é gratuito, né? Quer dizer, tu tem que pagar o voto que tu faz, né? Tu tens que comprar o amuleto mágico, a chave que abre a tua vida, o óleo que vai ungir não sei o quê, a vassoura que vai varrer não sei o quê. Aquilo que as relíquias faziam, né, lá no passado e que hoje volta, mas que se manifesta também nesse sentido, né, de que no nosso meio e na nossa oração e na nossa prática de vida, né, toda vez que a gente faz esse comércio com Deus. O grupo 3 traz ali uma coisa fantástica, que é a questão do uso político da religião, né? Acho que não tem um lugar assim que a religião é mais usada de maneira hipócrita do que no meio político. O político que age contra o projeto de Deus, que trabalha pela opressão, um político que trabalha para a desigualdade, um político que trabalha contra os pobres e que se apresenta como grande religioso, como Deus acima de tudo, Deus acima de todos, como homem religioso, e que tem práticas, e tem falas, e tem atitudes, e tem políticas que são anti-reino de Deus. Né? Tu vai dizer, na prática é seguidor do demônio essa praga, né? E se apresenta como um homem de Deus. Que hipocrisia maior do que isso, né? A questão dos documentos que a gente chamou a atenção, o Concílio Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, que se falou muito, né? Basta ver o que as igrejas aí fazem com a Bíblia, né? Então, fazer com esses documentos é o de menos grave até. Né? E essa tentação permanente que a gente tem, né? De pensar que a lei, que a letra, né, vai resolver os nossos problemas. O que o Alceu trazia ali do direito canônico, né? Então, o cara que tem o direito canônico, tem o catecismo e a verdade inteira está sepultada ali. Ele matou o espírito, né? Matou a dinâmica do que é ser cristão, matou a dinâmica do amor, né?
E ao seu, eu não me apavoraria tanto das velhinhas morrendo de ouvir eu falar do terço. Me apavora que tantos novos, tantas pessoas novas estão nessa, assim, né? De um conservadorismo que a gente não sabe, né? Quer dizer, a gente sabe, né? Um conservadorismo que voltou com força total, né? Então, assim, uma juventude que é mais conservadora do que os idosos, né? Idosos que tiveram que refazer toda a sua cabeça, porque tiveram uma formação conservadora, viveram uma abertura. Para muitos foi extremamente dolorido realizar essa abertura, né? Da missa do latim. Agora tem jovem brigando com o Papa, querendo missa em latim, né? Seminarista que entrou no seminário já usa a coleirinha de padre, já se veste todo de preto de urubu, né? Quer dizer, então, e a santidade está na coleirinha, né? Está no figurino do sujeito. Quer dizer, o que também, em grande medida, é hipocrisia, né? É hipocrisia, é disfarce, é tentar esconder outras coisas que estão latentes aí, né? Que Freud talvez explica mais do que a própria Bíblia, né? Enfim, a religião é um espaço em que a hipocrisia se desenvolve, né? E Paulo, eu acho que nos mostra o que fazer nesses casos, assim, né? Da gente não se deixar levar como Barnabé se deixou levar, de mostrar o conflito, de levantar o conflito e de resolver o conflito.